Bom dia, meu povo da origem. Começa o meu diário, o devocional, do dia 28 de outubro de 2022. E nós fechamos a semana com palavras abençoadas e cheias da presença do Espírito Santo. Nós agradecemos, em nome de Jesus, por esse derramar de Deus do céu. Então eu peço, nesse novo e lindo dia que o Senhor nos deu com vida, para que você não deixe de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Então vamos à palavra de hoje? Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Está em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 19. Agora vamos pedir ao Espírito Santo a sabedoria do alto, que somente Deus pode nos dar, para ter a revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos dê um coração disponível para receber a Tua palavra e para que haja transformação. Nós te pedimos, Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais e nos faça ver a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz e não saia vazia, venha entrar como uma tábua do nosso coração e venha transbordar. Em nome de Jesus, essa é a oração que nós te fazemos e te agradecemos. Amém. Jesus é um exemplo vivo de perseverança e intimidade com Deus. Jesus foi para a montanha orar e passou a noite toda. Diz para mim, quando foi a última vez que você orou e escolheu ficar na presença de Deus? Não ficou, né? Não, Dri, eu falo com Deus todos os dias. Nossa, que bom! Quanto tempo você ficou? 5 minutos? 10 minutos? 1 hora? Ficou se arrumando e ouvindo um podcast ou uma ministração? Ou acordou mais cedo e teve um tempo somente seu com Deus e a Bíblia? Minha intenção não é apontar o dedo, longe de mim. Mas para sermos íntimos de alguém, não são em 10 minutos que isso acontece, nem em 1 hora de conversa. Isso leva tempo, isso leva interesse, isso leva esforço, isso leva renúncia. Porque vamos deixar de fazer algo nosso para ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Como vamos ouvir a Deus se não estamos dispostos a escutar? Isso que Jesus foi fazer quando foi para o monte falar com Deus. Ele se afastou de toda distração, de tudo aquilo que iria fazer ele não ter atenção. Jesus ficou a noite toda e provavelmente você deve estar pensando, mas por que isso tudo? Precisa mesmo disso? Depende da sua fome e da sua sede de querer conhecer Deus. A pergunta correta não é por quê, e sim para quê. Para que Jesus ficou a noite toda orando e só saiu ao amanhecer? Para viver o seu propósito, para ouvir o direcionamento de Deus, para se encher do Espírito Santo, do Espírito que cura, que liberta, que salva. Ele fez isso por amor a Deus e por amor a vidas que Deus lhe confiou. Entendam bem, não é sobre nós e nunca será.
O que aconteceu foi para que se cumprisse o que Deus o chamou para fazer. E ele sabia que precisaria fazer mais, buscar mais, ter mais intimidade com o Pai. Por isso se afastou de todos, por uma madrugada. Porém, ao amanhecer, Jesus não desceu da montanha e foi curar e pregar sozinho. Ele poderia fazer isso, mas ele entendeu que o bom líder é aquele que direciona, que ensina. Jesus chamou os 12 apóstolos, os escolhidos, para poder ensinar aquilo que aprendeu com o Pai no secreto. E no meio dos 12 escolhidos havia um traidor, Judas. Então não se entristeça se uma pessoa que caminha com você te trair. Até Jesus foi traído. Porém, até o que era para dar errado deu certo. Porque é assim que Deus faz para honrar aqueles que se humilham para Deus e não se humilham para as pessoas. Judas teve um fim trágico, mas foi o fim que ele escolheu. Como eu sempre digo, tudo é uma questão de escolha. Ele olhou para o dinheiro, Jesus olhou para o propósito. Jesus discipulava vidas. Nós fomos chamados para discipular vidas, para seguir os passos de Jesus. Só que para isso requer esforço, renúncia, dedicação, perseverança. O carregar a cruz não é um trabalho para os fracos, é para os fortes. Muitos dizem que vão carregar a cruz, mas acabam arrastando ela. E está tudo bem, isso é uma escolha, é o livre-arbítrio. Mas não esqueçam que junto da escolha do arrastar a cruz e não carregar, vem a consequência. Não é fácil obedecer, porém é muito bom saber que a obediência nos faz receber o favor de Deus. Favor esse que é dado pelo simples motivo que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Ter uma vida em santidade é um caminho sem volta, por 2 motivos. Um, que quando se conhece Deus verdadeiramente, é impossível virar as costas para Ele e dizer não para o seu chamado. É impossível viver nesse mundo com a mesma mente que tínhamos antes. A visão muda, tudo muda. E 2, porque existe um preço, um alto preço. O esvaziamento do Espírito Santo, a presença que nos sustenta no dia ruim, a presença que nos dá alegria mesmo em um dia triste, a presença que é a graça que nos basta. Quando queremos desistir, abre-se uma brecha para o mal, a casa fica abandonada e suscetível às trevas. Nossa, Adri, que forte isso. Mas é o que está na palavra. Quando você está na presença de Deus e sabe o certo e o errado e vive da sua forma, ignorando a palavra, acontece exatamente isso. Veja o que diz a palavra. Quando um espírito imundo sai de um homem, ou seja, de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E ao estado final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Essa é a verdade do mundo sobrenatural que ninguém conta. Mas se isso não for suficiente para você, existe o fim. O tempo do fim que Deus falou tanto conosco essa semana. O dia que seremos separados. Alguns serão levados para o céu e outros para o inferno. Só vai para o inferno quem quer. E sinceramente, meu povo da origem, eu sei que ninguém quer ir para o inferno. Então, faça logo o que precisa ser feito. Algo tão simples e nem precisa se expor. Não tem nada a ver sobre estar dentro de uma igreja, nós somos a igreja. E nem sobre não beber ou não fumar, nem sobre o tipo de roupa que deve ou não deve usar. Vai muito além disso. Lembra da palavra de Mateus 6,6? Então vai para o seu quarto, feche a sua porta, fale com seu pai. Resolva logo essa questão com Jesus. Fala com ele que ele te escuta, insiste.
Nada de fazer isso um dia e parar. O reino dos céus se ganha na perseverança. Não se ache louco ou louca por não ver ninguém no quarto e achar que está falando sozinho. Prepara um ambiente, coloca um instrumental no fundo de louvor, chama a presença do Espírito Santo e acredite, Deus escuta quando estamos buscando Ele e Ele fala. Jesus está disponível e muito acessível. Jesus quer te tocar. Eu rasgo a Bíblia se você não vai amar o toque de Jesus e não vai querer outra coisa além da sua presença. Deus nos deu autoridade para expulsar demônios e libertar os cativos. O Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Tome posse dela. Vou dizer onde está na palavra. Está em Lucas 9, logo após o capítulo 6 que estamos vendo hoje. Está escrito assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A nossa mente não para com tantas perguntas, não é? Exemplo. Mas como eu saberei se eu e a minha família iremos para o céu? Ou, o que eu posso fazer para ir para o reino de Deus? Saber se irá para o reino, só quem dá essa certeza é o Espírito Santo. Porque não existe medo e nem existe dúvida. Existe paz e uma certeza enorme. Sobre sua família ir para o céu ou para o inferno, na palavra diz que a salvação é individual e intransferível. Mas podemos e devemos orar pelos nossos, sempre crendo que Deus é o Deus do impossível e Deus de misericórdia. Seja no amor ou seja na dor, Ele escuta as orações de um justo, ou seja, para que a vida que oramos seja alcançada e tenha salvação, Deus faz o que for preciso. Eu mesma sou a prova e o exemplo vivo disso. Minha mãe orou por mim e tenho certeza que muitas outras pessoas que talvez eu nem conheça, tenham orado e pediram para Deus para me mostrar a verdade. Agradeço muito e peço que Deus a abençoe, cada uma delas. A outra pergunta sobre herdar o reino dos céus, eu diria o seguinte: aceita Jesus verdadeiramente? Fale com Ele todos os dias da sua vida e peça para que Ele coloque seu nome no livro da vida. Peça para que Jesus lhe dê o Espírito Santo e peça todos os dias para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para aprender a verdade de Deus. Fale com o Espírito Santo e peça para Ele ser o seu melhor amigo. Com essas chaves você terá a vitória. Quando fazemos isso, evitamos tanta dor, evitamos tanto sofrimento, tantas perdas e tempo perdido. Mas o povo procrastina e diz: eu não quero isso para mim, eu acho isso demais, parece fanatismo. Infelizmente, muitos vão chorar, vão perder, vão deixar de viver a alegria que só Deus pode nos dar. As coisas desse mundo, as pessoas não podem nos dar. Pelo simples fato de não terem escolhido o reino e a Deus. Por não ter escolhido viver o equilíbrio de viver nesse mundo e de viver a vontade de Deus. Mas a pergunta que Jesus nos deixa é: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas ainda há tempo, sempre há tempo de reverter essa história, de mudar essa situação. É só pedir para que Jesus entre na sua vida, na sua casa, na sua família e mude a sua história. Entrega o controle na mão de Deus. Entrega de todo o coração e você verá aquilo que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém?